Hoje, primeiramente, queria dizer que estamos comemorando aqui a Semana do Meio Ambiente, né? Dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente e hoje nós estamos fazendo um vídeo para explicar como funciona a Green Farm. É uma dúvida de muita gente, então hoje nós vamos esclarecer tudo. A Green Farm, ela é a primeira empresa privada que presta que tem o sistema de pagamentos por serviços ecossistêmicos do Brasil. Ela é a primeira do Brasil a fazer esse serviço. Como toda empresa privada, ela precisou de investimento financeiro para se constituir e presta um serviço de muita responsabilidade com os seus clientes, que são associados, através de um contrato muito bem estabelecido. Eu estou aqui com o Marco, que é um dos sócios proprietários da empresa, e vai explicar melhor para a gente como é que é tudo isso aqui. Então, Marco, qual é a proposta da Green Farm? Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. E sobre a pergunta sobre a proposta da Green Farm, é uma proposta, como você já adiantou, de prestação de serviço. Nós somos uma empresa prestadora de serviço e a base do nosso produto, a base do nosso serviço, que são os serviços ecossistêmicos, eles são trabalhados de uma forma muito pioneira, muito inovadora, uma vez que a gente foi a primeira empresa que pensou nesses serviços como uma maneira de alavancar o valor das empresas e proporcionar uma rentabilidade sobre esses recursos, sobre esses serviços. Então, não somente servindo como uma forma de compensação para o impacto dela, mas servindo sim como uma forma de alavancagem, de somar valor aos produtos e serviços que elas oferecem. Então, ela é uma proposta nova de preservação ambiental. Ela é pioneira no Brasil e ela é uma proposta diferente do que se conhecia até hoje. Isso é importante explicar porque as pessoas não entendem muito bem como é que funciona esse serviço através de uma empresa privada, né? Então, é importante dizer que é uma proposta nova mesmo. Por isso que a gente está aqui para explicar direitinho como é que é feito de uma forma muito profissional, né? E com certeza, dentro dos mais exigentes estándares, a gente atende a todos os tipos de relatos de sustentabilidade que existem no mercado. A gente consegue colocar o serviço que a gente, enquadrar os serviços que a gente presta dentro desses estándares, para que quem vá contratar já tenha essa facilidade, já tenha já integre isso de maneira muito fácil as iniciativas que já hoje estão em andamento nas empresas, ou se for o caso, quando a intenção é estruturar do zero essa gestão de sustentabilidade dentro da empresa, a gente também assessora da maneira de que como isso vai ser montado dentro da estrutura que existe e como é que a gestão vai conseguir conciliar os outros departamentos e conciliar as atividades que estão em andamento com essa noção, com essa visão de sustentabilidade e de desenvolvimento sustentável. Então, além da questão dela ser democrática, né? Porque ela é acessível a qualquer porte de empresa, não é isso? Esse é uma das principais inovações que a gente propôs, adjunto a explorar como uma alavancagem, como agregar valor. A gente inovou nessa forma de oferecer isso de maneira compartilhada. Pensando realmente numa forma, uma coisa levou a outra, né? Se a gente estava querendo oferecer para o mercado uma maneira das empresas alavancarem os seus produtos e serviços com
com critérios de responsabilidade social e ambiental, a gente começou a estudar o público-alvo e entendeu que as empresas que têm já um porte, já tem um porte consolidado, já tem uma escala X, elas podem por si próprias realizar e estruturar os seus departamentos e suas ações. Então a gente entendeu que as empresas do meio do mercado, aquelas que talvez não tenham porte ou escala para estruturar suas próprias ações de sociais corporativas, mas que precisam atender a esses estándares, essas sim estavam aí carentes de uma solução que viesse a atender a demanda delas estarem em passo com essa agenda, e então a gente propôs esse compartilhamento. E qual que é o perfil da empresa potencial associada à Green Farm? A gente entende que hoje que a agenda de sustentabilidade é uma coisa muito, ela envolve, né, ela está aí dessa forma. Ela é quase que necessária. Exatamente, ela é quase que necessária. Então, o perfil talvez não seja uma preocupação que a gente tenha, porque se trata mais de uma necessidade hoje do que realmente de um estilo ou de um nicho. A gente está falando exatamente de uma necessidade. Necessidade ou interesse, e necessidade com interesse é o ideal, né? O momento é bastante delicado. Vai muito da possibilidade de investimento e de maturidade em termos de sustentabilidade que a empresa se encontra. Então, o complexo ele tem muito, a gente tem aqui uma gama de atividades e de serviços que é bastante ampla e possibilidades de customização que são infinitas. Então, o que realmente vai diferir aí é exatamente quanto a empresa quer explorar isso e qual é a demanda dela em termos de tempo para ela alcançar os objetivos que ela propôs para si. Muito bom. E entre os muitos serviços que são oferecidos aqui, o carro-chefe é o sequestro de carbono. Você consegue explicar para a gente de uma forma simples e didática, né, para qualquer pessoa entender o que é o sequestro de carbono, afinal? Bom, simples e didática na medida do possível. É uma questão que ela está muito popularizada, então hoje é mais fácil você entender. Hoje a emissão de carbono já é uma coisa que já está inclusa no vocabulário e nas conversas populares. Tal geladeira consome tanto, carro elétrico, a própria eletrificação da economia, ela nada mais é do que uma resposta a essa necessidade de a gente reduzir as emissões de gases de efeito estufa. E esses gases de efeito estufa, eles são colocados dentro dessa unidade chamada carbono, né? E para simplificar um pouco. Que é o dióxido de carbono, é isso? Um dos. Então, quando você vê lá o CO2, né, o dióxido de carbono, aquela é a unidade que unifica todos os gases de efeito estufa, para que isso se torne uma universal, para que isso dê um caráter de universalidade entre tudo que se pode emitir e realizar em termos de alteração, né, química. Você vai ter sempre uma maneira de usar uma medida só para todo mundo falar a mesma língua e a gente conseguir atingir os objetivos. Sim. E aí o sequestro de carbono, então, ele vem
dos verdes, né? Das plantas, é isso, né? O sequestro de carbono florestal vem da floresta, vem da atividade, exato, da maneira com que as plantas alocam, né, retiram o carbono do ar e alocam ela em biomassa. Sim. Essa é a maneira florestal de você sequestrar o carbono ou reduzir as emissões, ou compensar as emissões. Mas isso não exclui as outras formas. A eletrificação, por exemplo, é uma delas, ou a eficiência energética é outra delas, Isso não exclui que existem outros mecanismos que você também consegue reduzir as suas emissões. O sequestro de carbono florestal é o que a gente realiza aqui. Aqui, isso, é isso que eu quis ressaltar. O serviço de sequestro de carbono da Green Farm é o florestal, né, através da preservação e do plantio de mudas nativas, Correto. né, que são cultivadas aqui, as mudas, né, são todas cultivadas aqui. Então é um serviço bem completo mesmo, né? São retiradas as sementes da natureza. Eu acho que é uma pauta até para um outro vídeo, para esse não ficar muito longo, mas para que seja explicado como funciona a Green Farm, a gente está tentando dar essa pincelada nos principais assuntos, né? Aí, outra coisa que tem aqui que chama muita atenção são os animais silvestres. E também de uma forma simples, se você puder explicar como funciona essa tutela, porque aqui é uma tutela, não é a posse dos animais que existe aqui, é a tutela de animais silvestres e depois a soltura, quando possível, de volta para a natureza. Então, se você puder explicar assim, rapidamente como que funciona essa tutela e soltura. Por que eles estão aqui, como eles chegaram até aqui. Correto. A decisão de se envolver com a fauna silvestre foi uma decisão que acabou um pouco ela acabou chegando na gente, porque a propriedade ela está localizada em um município, o município de Itaquiraí, e a gente tem aqui ao redor uma ocupação de terra muito particular, muito diferente do que é a ocupação de terra no Brasil, principalmente na nossa região, que é uma ocupação de terra de viés agrícola, de viés agropecuário. A ocupação de terra do nosso município, ela é uma ocupação muito repartida, ela está muito, ela foi a gente é o primeiro município do Brasil em termos de assentados por população do município. Então, aconteceu que em volta da gente a gente tem um estresse em termos de um estresse ocupacional, tá? O que força a fauna a ocupar a nossa propriedade e a buscar a nossa propriedade como um reduto de habitat para elas. Então, a decisão de acolher esses animais, na verdade, foi muito por conta de uma pressão que a gente sofreu da própria fauna, de estar buscando as nossas áreas de preservação, e com isso a gente se abriu a cooperação com os órgãos, com as autoridades responsáveis pela fauna que regem, né, que administram a fauna do Brasil. A gente se abriu a cooperação com elas para que a gente pudesse fazer e dar um apoio local para manutenção, triagem e soltura desses animais aqui na nossa propriedade da Green Farm. E esses animais que ficam aqui, né, que estão presos, né, presos entre aspas, mas é porque eles precisam estar aqui por terem sofrido algum dano na saúde deles, né? A gente diz que eles estão acomodados aqui,
e pelas situações, por situações que os especialistas avaliam como sendo de impossibilidade de retorno ao habitat. Então, quando os especialistas, né, as pessoas que coordenam essa questão em termos estaduais, legais, aí federais, quando eles chegam à conclusão de que determinado indivíduo não tem condições de reintrodução à vida selvagem, eles ficam acomodados aqui, e aí a gente está integrado à rede ao sistema do Cisfauna, e a gente passa a fazer exatamente o que você falou, a tutelar esses indivíduos aqui, e aí dessa forma proporcionar para eles o que poderia ser a maior dignidade possível para eles estarem aí com uma boa manutenção, uma boa sanidade, uma alimentação, a sua dieta, e aí dessa forma também a gente contribui com a preservação da biodiversidade. Inclusive, alguns que são soltos nem vão embora, ficam por aqui mesmo, né? A gente vê tucanos, araras, papagaios soltos aqui, se alimentando, né, das árvores que são o costume deles de alimentação mesmo, né? E é também importante ressaltar que aqui não funciona como turismo, né? Que visitações não são permitidas, né, ao público, apenas os associados mesmo que vêm aqui frequentemente, né, algumas vezes por ano, para ver como é que está a evolução do projeto, mas não é o intuito, não é ficar fazendo turismo nem visitações, até porque a preservação não seria preservação, né, se fosse assim. Outra coisa que seria legal a gente falar, como eu falei no começo, a Green Farm é uma empresa privada que precisou de um investimento inicial para existir. E sobre esse investimento, é possível passar o valor, quantificar esse investimento que foi feito aqui? Para que as pessoas entendam que é uma coisa muito importante, né, que foi feita aqui. Realmente, quem conhecer, quem vier a conhecer, pelo seu trabalho, pelo trabalho que está sendo realizado, de expor e levar essa informação, esse conteúdo a vocês, quem tiver essa curiosidade vai notar que existe realmente uma estrutura muito importante. Então são vários, centenas, milhares de metros de estrutura. A gente está falando de 5 ou 6 recintos, divididos por recintos grandes, quarentena, recintos de aprendizado de voo, recintos de reprodução assistida, enfim, a gente tem depois outros... Viveiro, viveiro, a gente tem uma área voltada para a gente fazer a área, né, as atividades educacionais, então os cursos de taxidermia, de educação ambiental para crianças, ou algum congresso onde a gente vai divulgar resultados de pesquisa científica. A balsa, né? A embarcação de patrulha que a gente tem. Então, computar isso em termos financeiros realmente é uma coisa que hoje já está bastante instalado, é um custo que está instalado. Foram 10 anos investindo, o investimento foi feito ao longo dos anos. A gente iniciou, teve um investimento inicial, e depois, ano a ano, com o envolvimento e com a demanda que foi existindo, e também com o envolvimento e as propostas, né, dos associados, a gente foi reinvestindo esse capital e fomos incorporando isso à nossa estrutura. Então... Até porque é um serviço pioneiro, ele não se estabelece da noite para o dia, né? Ele precisa de uma maturação. Pioneiro, e eu até aproveito para colocar que é uma maneira muito profissional de realizar um trabalho que
também faz parte do caráter de inovação. Por quê? Porque é uma empresa que foi concebida para gerar resultado, para dar resultado, para servir como uma empresa de renda. Então, a gente não pode, a gente como uma empresa que visa ter resultado, visa lucro, a gente precisa pensar sempre que reinvestimento é necessário. Então, à medida que a gente vá trazendo e conquistando novos associados, a gente também vai fazendo de forma com que o projeto esteja sempre à frente e na vanguarda dessas propostas de preservação, ou em busca sempre dessas prioridades de meio ambiente ou de pesquisa, que a gente se atenta e consegue dos cientistas que nos apoiam. E qual é o serviço que é oferecido no final, né? Porque existe toda esses serviços ecossistêmicos, mas qual é o serviço que a empresa associada pode falar que ela recebe? Então existe um contrato e existe relatórios, como é que funciona isso? Qual é o serviço que a empresa recebe? Olha, a empresa recebe de forma, como conteúdo ela recebe uma estrutura de relatório social corporativo, né, pronta para ela desenvolver ao modo dela, mas ela recebe um esqueleto bastante que atende a todos os estándares do mercado de análise de risco. Ela recebe um conteúdo de mídia para ela fazer uso no material de comunicação dela. Ela recebe um pacote de treinamentos, onde a gente vai reunir a gestão tanto em company, né, em loco, quanto aqui no complexo, para um aprofundamento e uma imersão dos conceitos de sustentabilidade e de objetivos de desenvolvimento sustentável, e também para experiências que são um diferencial que a gente tem, que potencializa esses conceitos e realmente faz com que haja essa incorporação, que os gestores incorporem esses conceitos de uma forma muito mais rápida e profunda do que simplesmente lendo ou tendo o conteúdo, recebendo o conteúdo de forma teórica. E do ponto de vista jurídico, a empresa ela recebe, o nosso produto está estruturado de forma com que ela vá receber uma cessão de direitos sobre o que a gente realiza aqui. Isso é registrado em cartório, né, por um cartório que a gente chama, uma plataforma de serviços ambientais, ecossistêmicos, e o que possibilita a empresa a incorporar esses ativos no seu balanço. Então, juridicamente falando e contabilmente falando, a gente também está entregando direitos, tá, para que a empresa incorpore isso no seu balanço, seja um balanço financeiro, seja um balanço social corporativo. Então, é um pacote muito completo, né? Além de toda a consciência que todos os participantes da empresa podem desenvolver e evoluir, né? Aqui a empresa, a Green Farm, está sempre de portas abertas também para os associados, né? Existem instalações, existe uma sede com instalações para que os associados venham até aqui, passem alguns dias aqui, vivam essas experiências. Então, aumenta essa consciência e coloca o negócio, a empresa, na nova era, que é a era dos negócios sustentáveis. Então isso é maravilhoso, né? E para finalizar, eu gostaria que você me falasse qual é o processo que acontece quando uma empresa se interessa em conhecer o projeto da Green Farm. Ela liga aqui
quer conhecer ou vem através de alguém, quer conhecer qual que é o processo. Ela vem até aqui, como é que é feito, como é que é isso? O contato pode ser feito por qualquer um dos canais, Instagram, Facebook, telefone, e-mail, e esse contato vai ser recebido por nós, pela equipe que está atendendo nesses canais, e para dessa forma estabelecer uma comunicação, um canal e primeiramente a gente lançar quais são as expectativas desse contato, né? A gente recebe aqui empresas que gostariam de neutralizar emissões, a gente recebe empresas que gostariam de explorar a parte de treinamento com o seu time comercial, então essa vamos dizer, esse link é feito sobre as expectativas da empresa, né? E a partir daí, como complexo e a gente oferece muitos serviços, a gente já vai dessa forma orientando o trabalho, orientando esse caminhar para que a gente consiga ir junto, já estruturando, já ir dando forma ao que vai ser a nossa proposta de trabalho juntos, né? E as coisas geralmente acontecem, são sempre uma empresa é diferente da outra, um produto é diferente do outro, uma gestão é diferente da outra, então a gente tem esse cuidado e essa sensibilidade de primeiramente entender qual que é a vibe, né? E como é que a gente vai caminhar junto para chegar ao objetivo desejado. Muito interessante tudo isso, né, gente? Não tem outra palavra para usar senão completo nesse meio da preservação ambiental. A Green Farm é muito completa, ela é muito flexível, ela é muito acessível. Então fica aí o convite, pode fazer o seu convite aos empresários, empresárias que queiram conhecer, né, executivos que queiram conhecer esse projeto. Fica o convite, né, Marco? Venham todos entusiastas, curiosos, venham todos. Essa com certeza é uma causa de todos vocês e somos muito, muito contentes em propor isso, mesmo sendo uma coisa nova, a gente está muito satisfeito em propor uma solução que seja uma solução profissional, mas cujo fim, ele com certeza vai ser, um fim social, é um fim comum, que todo mundo vai fazer uso. Então, a gente convida a todos, com certeza torce para que vocês se interessem, para que vocês vistam esse filtro e comecem a enxergar que existem muitas possibilidades de vocês ganharem dinheiro também, alavancarem as suas atividades profissionais com a preservação ambiental. Então o convite é esse. Sim, porque valoriza a empresa, né? Então, com certeza. Quem não quer valorizar a sua empresa, né? Aqui é uma das possibilidades. Então, muito obrigada a você que nos assistiu. Fique acompanhando o nosso canal, que a gente vai aqui aos poucos ir mostrando todos esses serviços, né? Porque o serviço de preservação ambiental, de plantio de árvores nativas, ele automaticamente, alguns serviços já vão acontecendo, como é a preservação da biodiversidade, né? A atração dos animais para cá, e entre outras coisas, outros investimentos que foram feitos aqui. Acompanhe o nosso canal que você vai conhecer tudo. Muito obrigada, Marco, pela entrevista. Obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau! Os papagaios foram presos por apreensão, tráfico ou maus tratos. Apesar da maioria das apreensões serem de filhotes, vítimas do tráfico, também recebemos papagaios adultos resgatados por estarem sofrendo maus tratos em residências. O hábito alimentar deles é castanhas, frutas silvestres e sementes.
Após passarem por um período de recuperação e aprendizagem de voo, são avaliados pelos técnicos do CRAS e soltos ao seu habitat natural. O habitat natural deles é a Mata Atlântica e o Cerrado.